A paz do Senhor para a igreja, amém? Meus irmãos, eu estou muito feliz porque a igreja é lugar de gente feliz. E trago uma mensagem simples porque o evangelho é simples. Estou muito feliz mesmo porque a gente ainda está vivendo essa atmosfera do batismo, que foi na sexta. Queria agradecer à igreja pela ajuda para com a minha família. Minha filha se batizou, graças a Deus. Tive um problema com a minha esposa, porque ela filmou e falou que eu estava chorando. Não era a água que bateu na minha cara. Aí eu vou pegar o vídeo e vou mandar para o Instituto Carlos Éboli de Perícia e Mancame para provar que era a água do batistério. Não era choro desesperado de um pai. Desesperado de gratidão. Meus irmãos, o título do sermão é Camelos e Desertos. Ainda bebendo da fonte do batismo de sexta-feira. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A gente vai falar sobre João Batista. A igreja pode estar se perguntando, pastor, por que o senhor não escolheu em Mateus? Porque o texto de Mateus, Edmilson, apresenta uma faceta do João Batista, que a gente já conhece. Mas o Lucas, o evangelista, ele apresenta uma outra faceta, um bastidor da vida de João Batista, que é mais profundo. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 1, versículo 5, aí depois a gente vai para o 59/60 e depois o 80. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é diferente da versão. Já, Diácono Emerson, pode ser café? É porque, deixa eu falar uma coisa, igreja, é melhor tomar café do que tomar conta da vida dos outros, número 1. E é meu vício o café, eu não quero me libertar, eu gosto de tomar café, de qualquer marca, de preferência o colombiano gourmet, mas se for de R$10, tudo bem. Eu vou ler aqui, filho amado. Não, relaxa. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Versículo 59. Versículo 59 de Lucas capítulo 1. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam de Zacarias, o nome de seu pai. E, respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. Versículo de número 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, ficava forte, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém, igreja? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, vivos, saudáveis, provando da Tua graça e da Tua misericórdia mais uma vez. Continua, Senhor, recebendo o nosso culto em adoração, e me usa, Senhor, por misericórdia e graça para que a Tua igreja, as Tuas ovelhas aprendam da Tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? O título do sermão é Camelos e Desertos. Eu não vou me demorar. João Batista, como eu falei lá em Mateus, a gente já tem um retrato dele que é muito conhecido, não menos importante. E o Evangelho de Lucas, por característica fundamental, o Lucas ele é mais detalhado. Só para lembrar, né? Sei que você vem em ABD, mas eu preciso lembrar. Mateus, ele escreveu para os judeus, então Mateus vai ter muita coisa do Antigo Testamento. O Marcos escreveu para os romanos. Então o Evangelho de Marcos, ele é até o que tem menos capítulos, e ele é muito dinâmico, porque ele está escrevendo para uma nação muito poderosa belicamente. O Lucas, por ser médico, por ser grego e historiador, ele é bem mais detalhista. E o João escreve para a igreja, para os gentios. Então, quando você às vezes está na Bíblia e vê
uma passagem do cego de Jericó. Mateus vai dizer, só para dar um exemplo, tá, igreja? Aí Mateus vai dizer assim: o cego de Jericó, que pela lei de Moisés, ele vai... O Marcos, como é mais objetivo, Jesus entrou em Jericó e curou o cego, acabou. Porque o Marcos é assim, é tipo um pregador rápido, tipo um pastor auxiliar que tem problema psicológico. É o Evangelho de Marcos. Já o Lucas não. Numa tarde de inverno, no tempo do governador fulano de tal, o Marcos, ele é mais detalhista. E o Mateus, ele fala muito rápido sobre João Batista. Por isso que eu escolhi esse texto sobre João Batista, que é no Evangelho de Marcos. Não estou dizendo que o Evangelho de Marcos é melhor, estou dizendo que é um outro ponto de vista. Amém, igreja? Então, quando você estiver lendo lá uma passagem de um milagre, é bom você ler os três, Mateus, Marcos e Lucas, porque você vai ter um panorama, uma visão geral daquela passagem, daquele milagre, obtendo todas as informações. Amém? Estamos entendendo? O tema é camelos e desertos. Versículo 1 do Evangelho de Lucas. Existiu no tempo de Herodes. Herodes foi o primeiro rei da Judéia. A Judéia era a região, era como se fosse o estado do Rio de Janeiro. Dentro do estado do Rio de Janeiro tem os municípios. Havia Jerusalém, havia Jericó, havia Caná da Galileia. A Galileia era tipo a Baixada Fluminense, assim, meio problemática. Era a Galileia. E era onde Jesus sempre... Para de rir, Tiago. Era onde Jesus passava a maior parte do ministério dele, onde ele passou. E aí... Herodes foi, por isso que quando você vai lendo no Novo Testamento, você vai ver que tem o rei Herodes, no tempo do nascimento de Jesus e de João Batista, depois você vai ver o Herodes Antipas, e lá no livro de Atos, que o Lucas também escreveu o livro de Atos, que o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Atos, você vai ver que ele fala do Herodes tetra, de quarto, ou seja, era uma dinastia familiar maldita, que governava e oprimia o povo. Naquele tempo de tristeza, miséria, injustiça social, que aquele povo judeu, que Israel sofria, debaixo de Herodes havia um homem chamado Zacarias. Esse homem era profeta, esse homem era pertencente à tribo de Levi, igreja. E lá no Gênesis, os 12 filhos de Jacó, que simbolizavam as 12 tribos, cada tribo, cada filho tinha uma função específica na história religiosa de Israel e do Antigo Testamento, e o Levi era o responsável pela linhagem sacerdotal. Zacarias era sacerdote, era um homem de muita idade, já avançada, junto com Isabel. E ele estava no templo oficiando o sacerdócio, sacrificando os animais, tomando conta, gerenciando o culto. Até que o anjo Gabriel fala: olha, você vai ser pai de um menino. E ele diz: mas a minha esposa, eu sou de idade avançada, minha esposa é estéril. O tempo passa. João Batista nasce. E aí, assim, me perdi? Não. O Zacarias, ele pertencia à ordem do sacerdote Abias. Rei Davi, em 1 Crônica 24, ele organiza em 24 turnos os sacerdotes. E isso vem lá da época do rei Davi. E agora o Zacarias, dessa linhagem tão antiga, secular, clássica, de uma família sacerdotal, ele está oficiando na vez dele, na geração dele. Quando o João nasce, as pessoas em volta, tão felizes, a comunidade estava tão feliz, porque ele era um senhor de idade, ela também, e ela não podia ter filhos, começaram a chamar de Zacarias, porque pensava que esse menino daria continuidade à linhagem sacerdotal do pai. Mas a mãe diz: não, seu nome será chamado João. No hebraico, João, deixa eu treinar aqui, tá, igreja? Eu sei falar hebraico, mas eu não vou ficar. Yohanan. João no alemão é Johann. João no inglês do Arizona é John. Mas João de Bristol, Liverpool, que eu também sou britânico, é Peter. João é Pedro. João é Peter. Todos esses nomes derivados de João vai significar Deus é graça. Quando aquele menino nasce, por mais que o meio social estava dizendo, ele vai seguir o caminho do pai, ele vai seguir a religião judaica, ele vai ter o mesmo futuro do pai, a mãe se levanta, uma esposa sábia se levanta e diz: não, o seu nome será chamado Deus é graça. O futuro desse menino vai ser diferente do que o meu meio social diz.
O que a minha comunidade tenta dizer para a minha família o que ela tem que fazer, quem manda na minha família é Deus. O que as pessoas acham que é melhor para mim, eu não me interesso, porque o que me interessa é o que Deus acha que é melhor para mim. E ele está mudo, Zacarias, porque ele desdenha e duvida de Deus. Eu também duvidaria, não sei você, porque a gente é ser humano. E aí ele não consegue falar, ele escreve numa tabuinha, confirmando a posição da mãe e de sua esposa, de que o nome do menino seria chamado João. Deus é graça. Naquele momento começa a acontecer uma coisa na história da humanidade. A lei, a cultura, o Antigo Testamento, o Estado judaico começa a dar lugar à era do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento não é menos importante do que o Novo, igreja. Mas era a hora do Messias chegar. E a mãe se levanta e diz, olha, era uma mulher naquela época. Ela diz, ele não vai ser sacerdote. Ele não vai seguir os caminhos do templo, da Torá. Ele vai ser, Deus é gracioso. Nós lemos que o menino cresce no deserto, ele fica forte, ele vive no deserto. Ele se afasta do centro social, ele se afasta das cidades, ele não sai do planeta Terra. João Batista não sai do sistema, a gente não tem como sair da atmosfera dos homens, da corrupção, da religiosidade falsa. Mas ele vai para o deserto e ele se torna uma voz de protesto, igreja. O cristão tem que se posicionar a favor da palavra de Deus. João Batista não sai por aí quebrando as coisas, ele não sai fazendo manifestação e parando a rua, ele não pega em armas, ele vai para o deserto, ele começa a crescer tanto na graça e no conhecimento. Ele era 5 meses mais velho que Jesus, Isabel era prima de Maria, e ele está pregando no deserto. Eu estou falando de alguém que era filho de sacerdote, tinha um futuro pela frente, e abandona tudo para morar no deserto, crescer no deserto, para pregar a palavra de Deus, igreja. A religião hipócrita dos homens, aquele estado carcomido, corrupto de Jerusalém, que a gente vê nos evangelhos, que Jesus bate de frente o tempo todo. João Batista não baixa a cabeça para aquilo, porque ele sabia a missão dele. João Batista sabia que se ele se contaminasse, não haveria alguém para preparar o caminho do justo. Se a igreja se contaminar, ninguém vai pregar que Jesus virá, meus irmãos. Se a igreja se contaminar, ninguém vai pregar que em Cristo a salvação. Se a igreja se contaminar, pastor está falando que o lugar do deserto é o lugar do deserto. Até porque quando faz calor, São João de Meriti já é um deserto mesmo. Falta água, é 42 graus, tem troca de tiro, bazuca, helicóptero, vingadores, falta luz. Os polícias parecem um Robocop, tudo parlamentado. Isso aqui é um Hollywood, isso daqui. Então isso aqui já é um deserto. João Batista cresce, vive no deserto. Qual era a vida dele no deserto? Já estou terminando, pastor. A dieta dele era de gafanhotos. No livro de Levi, que é o segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 11, Moisés vai dizer para o povo o que era puro, o que era impuro de se ingerir, de se alimentar. Tinha uma dieta autorizada por Deus e desautorizada por Deus. Amém, igreja? Dos gafanhotos, só 4 espécies o judeu era autorizado a comer. Alguns estudiosos dizem que João Batista não comia gafanhoto animal propriamente dito. O pastor foi em Israel, deve ter visto aquelas árvores que tem uma... Vocês sabem o que é a tamarina? Quando a gente era criança, tacava pedra para pegar a tamarina, não tinha o que comer, a gente ficava chupando tamarina. Hoje em dia tem Nutella, bala, Danone, PlayStation 5. Mas antigamente a gente chupava tamarina na rua, muito azedo, gostoso, aquela bala, lembra? Ô Gardênia, aquela embalagem bem chechelenta da feirinha da Pavuna. Muito boa essa bala. Em Jerusalém existe uma espécie de tamarina, sim, o aspecto parece tamarina. Alguns estudiosos dizem que João Batista se alimentava dessas sementes.
eu fico com um texto que é sagrado, que diz que era de gafanhoto. Até porque comer gafanhoto, naquela época, naquela cultura, significava sabedoria. E para viver num deserto, a pessoa precisa aprender a sobreviver no deserto. E esse mundo é um deserto, igreja. Esse mundo está ficando cada vez pior, e para você viver e sobreviver aqui, você precisa ser sábio. Jesus, no Evangelho de Mateus, diz que o cristão deve ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Para sobreviver na tua carreira profissional, na tua escola, na tua comunidade, nesse país, nesse mundo, até numa estação espacial da NASA, você tem que ter sabedoria de Deus. É por isso que as pessoas se embaraçam com o negócio dessa vida. É tanto escândalo, tanta podridão que a gente vê, porque falta sabedoria. E João Batista ficou se preparando para ser sábio, adquirindo sabedoria de Deus, porque ele sabia que ele precisava informar a humanidade que Jesus voltaria. É função nossa a mesma de João Batista, amém, igreja? João Batista comia gafanhoto. João Batista comia mel silvestre. Eu trabalhei com um colega que ele era apicultor nas horas vagas, e essa conversa eu tive com ele ano passado, e voltou na minha mente para eu preparar esse sermão. Existem vários tipos de mel, e o mel silvestre, ele é o mais procurado no mercado, porque as abelhas que produzem o mel silvestre, elas misturam várias floradas. O que eu quero dizer com isso? Que o mel silvestre, ele é feito de várias flores. O mel silvestre é extraído de flores de todas as regiões, por vários tipos de abelhas. João Batista se alimentava de um mel que era oriundo de todas as partes, sem limite, sem geografia, sem tom de pele, assim como é o Evangelho, igreja. Nós somos mel silvestre de diversas partes do mundo, trazendo doce a esse mundo pecador, trazendo sabor a pessoas que até então viviam numa vida sem sabor, insossa, sem sal. João Batista se alimentava de mel silvestre. E o terceiro aspecto, que não é uma dieta, ele se vestia com roupa de camelo. Se você for hoje na internet, tem gente que usa sobretudo da Hugo Boss e não está satisfeito. Tem tanto animal para João Batista cortar, Diácono Roberto, e ele faz o de camelo. Já se perguntaram por quê, igreja? Por que João Batista escolheu o camelo? João Batista era meio doidinho, né? Eu não posso falar que eu posso falar que eu tenho lugar de fala. João Batista era meio doidinho. Mas por quê? Porque no mesmo Levítico, capítulo 11, no Antigo Testamento, o segundo livro da Bíblia, que pertence ao Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o camelo era um animal impuro, que o povo de Israel não podia comer e não podia tocar. João Batista, no seu ministério, ele está dizendo: olha, se é pura, se é impuro, não me interessa. Eu visto uma veste simples, porque é a veste que prepara para o rei. João Batista se vestia de camelo para dizer: vocês são hipócritas, raça de víboras. Eu posso me vestir simples, eu posso morar no deserto, eu posso ter uma dieta muito normalzinha, mas eu prego Jesus. Eu prego Jesus. Pele de camelo, mel silvestre e gafanhotos. Eu tenho sabedoria para viver uma vida santa. A minha vida como mel silvestre, que aonde eu puder tocar pessoas, eu vou tocar com o meu ministério, porque Deus não se encaixota. Preciso te lembrar isso. Deus não é uma fórmula matemática física. E o meu chamado, o meu ministério não está preso a 4 paredes. Mas pastor, João Batista, Barnabé, Paulo está muito distante de mim. Vou te dar 2 exemplos. Eu tenho um amigo meu de infância que ele trabalha com futebol. Ele estudou, Roberto, eu não. Ele mora na Tailândia. E aí tem 2 filhas, de 15 e de 8. Escuta essa história. As meninas falam inglês. E lá, basicamente é budismo, hinduísmo e muçulmano e algumas outras religiões. O cristianismo é muito pequeno. E aí, na escola, menino de 8 anos,
aqui, ó, de Pilatos Teles. A professora fez uma festa lá, agora todo mundo vai se ajoelhar ao Deus Shiva. E aquela garota fala inglês, só o Senhor é Deus. Chama a Vanessa, a mãe dela, olha, sua filha aqui ajoelhou e não quer se ajoelhar pro Shiva, mas a gente é cristão e a garotinha, só o Senhor é Deus. Desde aquele dia, ela se reúne no recreio e evangeliza a escola. E eu não posso fazer, igreja, e eu não tenho condição de fazer, no meu idioma, no meu país, na minha cidade, com a minha comida, com a minha cultura, com a minha música. Eu não abro a minha boca, só se eu estiver de terno italiano, só se estiver numa igreja rica, só se estiver morando em Balneário de Camboriú, só se eu tiver uma oferta de 30 mil reais, eu falo de Jesus. O evangelho é da graça, igreja. Não é o evangelho fast food, rápido, fácil, não alimenta nada. É a palavra de Deus. Pastor, mas está muito distante. Vou te dar um exemplo aqui doméstico. Eu perguntei se ela me autorizava a falar. Irmã Cristiane, Cristiano Ronaldo tem um monte de hair trick. E o Messi é um jogador que faz 3 gols por partida. Eu tenho mais de 30 anos de evangelho, Roger. Eu nunca vi uma serva de Deus fazer um hair trick cristão. O marido, o filho e o primo. Irmã Cristiane, prega no deserto. A gente batizou o marido, o primo e o filho, Marcão, Carlos e o Roberto. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade, igreja, da gente pregar o evangelho? Pastor, mas é mel silvestre, é camelo. Eu só tenho roupa da muvuca, da feirinha. Não interessa se é da Farm, se é perfume importado. Se você usar Dove, pregue o evangelho. Pregue a palavra. A missão de João Batista não morre quando Herodes maldito corta a cabeça dele. Ela passa para a gente. Ela passa para a igreja primitiva. Ela passa para o Paulo, ela passa para o Silas, para o Barnabé. Ela encontra Timóteo, encontra Tito. Ela sai da Europa, vem com os missionários presbiterianos em 1850, no imperador Pedro II. Chega no Brasil e começa a expandir, Hoje você está aqui. Seja o João Batista. A gente fala tanto de ministério, igreja. Não estou chamando a atenção de vocês não, que a gente tem pastor, pelo amor de Deus. E se me pegar lá fora, eu compro um revólver. A gente fala tanto de ministério, sabe o que é o ministério nosso? Pregar o evangelho. Pregar que Jesus virá, preparar o caminho, tocar nas pessoas. E se é no tempo da história da humanidade, desde o primeiro Adão e Eva, e o dinossauro, e o dilúvio, a era glacial, hoje é a melhor época de se evangelizar, porque o pecado está muito grande, o capiroto está se achando demais, e as pessoas precisam de gente que coma mel silvestre, precisa de gente que use pele de camelo, que não se importa com gravata, com coisa de homem, com rito humano, e que prepare, porque quando ele vê Jesus, já estou terminando, deixa eu beber água. Jesus vai dizer, meu esposo, Jesus vai dizer, estou nervoso, igreja, que de nascido de mulher ninguém é maior do que João Batista. Jesus está dizendo que o Moisés, o Paulo, o Abraão, o Isaías, o Lucas, tantos outros, não são maior do que João Batista, porque a missão fundamental é pregar Jesus, o da Bíblia. E quando João Batista vê o primo dele, amém? Eram primos. É João Batista que se ajoelha, é João Batista que se sujeita. E ele não faz de hipocrisia, ele não faz como um rito religioso, uma cerimônia vazia, humana. Ele faz de coração, porque quando ele vê Jesus chegar, ele pensa: esse não é meu primo, esse é o Senhor dos senhores. Eu não estou me ajoelhando para o meu primo, eu estou me ajoelhando para o Senhor Jesus, o ungido, o primogênito dos mortos, o Filho do homem. Quando eu encontro Jesus, quem se ajoelha sou eu, não é ele. Jesus não é office boy, não é Papai Noel, não é gênio da lâmpada. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores. Vai voltar e deixou com a gente a obrigação, a missão, o dever apaixonante de pregar esta palavra. Deus nos abençoe.